Zum, zum, vapt, vupt, slipt, slopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo sobre o último grupo dos grupos de animais aí que a gente já estudou, que é o grupo dos mamíferos, tá? Na realidade, assim, né? No processo evolutivo todo, os animais foram ganhando estruturas, características, adaptações, etc. E aí culmina, né, com esse grupo que são os mamíferos. Os mamíferos têm características muito particulares de algumas coisas que só existem neles, né? E que vai parar por aqui, né? Porque a gente não tem outros grupos de animais. E esses mamíferos são os quais nós, né, humanos, fazemos parte desse grupo todo. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre esse processo todo de formação, quem eles são, quais são as características principais e quais são aquelas coisas que você não pode esquecer jamais na hora de você estar fazendo lá o seu vestibular. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro a gente tem assim, ordens, né? Lembrando que nós somos do reino animal, Filochordata, da classe de quem, gente? Da classe dos mamíferos. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, certo? E aí, gente, quando eu coloco os grupos, isso daqui são o quê, gente? Na realidade são ordens, né? São ordens destes mamíferos. E estas ordens que eu coloquei, que eu listei aqui para vocês, são ordens de mamíferos placentários, tá? Aí você vai falar assim, mas como? Não tô entendendo, né? Calma. Na reprodução, nós conseguimos separar os mamíferos em 3 grandes grupos, tá? Que são os mamíferos placentários, os mamíferos marsupiais e os mamíferos monotremados. Os placentários são essas principais ordens que eu coloquei aqui para vocês. Os marsupiais, gente, quem são? Cangurus, gambás, esse povo todo, tá? Os monotremados, quem são, gente? O ornitorrinco, que é o ser mais característico aí dos monotremados, tá? Então, nós dividimos em 3 grupos com relação ao processo de reprodução e desenvolvimento e, obviamente, né, que os mamíferos placentários, que a gente já conhece bem, desenvolvimento embrionário de um mamífero placentário, como que é o processo todo, de que maneira que acontece isso, tudo que a gente viu lá nas aulas de embriologia, tá? Então hoje aqui eu só vou dar as características desses bichos. Quais são as principais ordens dos mamíferos placentários, tá? Então quem são eles? Insetívoros, né, que dá para vocês visualizarem a imagem aí. Os quirópteros, que são os morcegos, né? Quiro de mão, ptero de asa. Os desdentados, que são aqueles que não têm dentição, como, por exemplo, o tamanduá. Os roedores, como ratos, esse povo todo. Os logomorfos, tá? Que são as lebres, etc. Cetáceos, que são baleias, golfinhos. Os sirênios, que são o lobo do mar, a foca, aquele povo todo. Os carnívoros, tá? Os prosbocídeos, que tem as trombas, os perissodátilos e os primatas, que somos nós, gente. Nós humanos fazemos parte desse grupo aqui dos primatas, tá? Então, gente, são muitas ordens, né? Essas aqui são as principais delas, só para vocês saberem o que existe por aí. Bom, quais são características marcantes de mamíferos de maneira geral que a gente não pode esquecer jamais? Primeiro, que eles têm os 3 grupos. Essas ordens é uma coisa assim, só um ilustrativo mesmo, para vocês conhecerem. Agora, características marcantes quais são? Presença de pelos. Não existe outro grupo de bichos na face da Terra, pelo menos até hoje descrito, que tenha pelos, tá? Então, a pele, ela é toda especializada na produção desses pelos. E essa pele tem vários, como eu posso falar, né? Tem vários anexos, como glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tá? Que vão caracterizar a pele nossa dos mamíferos.
glândulas mamárias. Gente, somente nós mamíferos, né? Olha o nome do nosso grupo, somente nós que temos glândulas mamárias. Lembrando que as glândulas mamárias, elas são o quê? Elas são um desenvolvimento de um cordão de glândulas sudoríparas, tá? Então, essas glândulas sudoríparas que estão nas axilas, elas vêm se desenvolvendo ao longo de todo o corpo, até a virilha, é um cordãozinho de glândulas, e aí, no caso do humano, né, 2 dessas glândulas se desenvolvem, no caso de outros bichos, mais glândulas, né? Normalmente a gente tem assim, quando você vê um mamífero, ele faz assim, se ele tiver 2 mamas, é porque ele tem a possibilidade de ter um filhote, porque para cada filhote 2 mamas, certo? Normalmente acontece isso, tá? E diafragma, gente, não tem outro bicho que tenha diafragma. Aí você vai falar, o que é o diafragma, né? O diafragma é um músculo que está dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal, tá? Então, nosso tórax e abdômen, eles são divididos por um músculo que é o diafragma. E esse diafragma auxilia muito no processo de respiração nossa, né, dos mamíferos de maneira geral. Tudo bem? Vamos dar mais uma olhadinha em outras características aí desses bichos. Seres, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as adaptações dos nossos mamíferos, tá? Como eu falei para vocês, a pele dos mamíferos, como que é o jeitão dessa pele, o que tem de interessante. Primeiro, pode não parecer, mas isso daqui é um pelo, tá, gente? Então vou até colocar o nome aqui, né, que isso daqui é um pelo, tá? Esse pelo, gente, o que vai acontecer? Esse pelo, ele tem um bulbo capilarzinho aqui embaixo, né, que fica no tecido conjuntivo, e normalmente junto ao pelo nós temos uma glândula, que é essa verdinha aqui, gente, que é uma glândula o quê? É uma glândula sebácea, tá? Essa glândula sebácea, ela vai ser produtora de um líquido viscoso, né? Para sair junto com o canal do pelo aqui e fazer o quê? Impermeabilizar, ajudar a impermeabilização da pele para que a gente não venha perder água, tá? Então, como nós estamos aqui na face da Terra, a gente tem que fazer o quê? Nós não podemos nos dar ao luxo de perder água em grande quantidade. Então, para isso, a gente tem essa impermeabilização junto com essa camadinha aqui, gente, de queratina, né? Que nós temos aí na nossa pele, na pele de todos os mamíferos, e que faz o quê, gente? Ajuda o processo de impermeabilização. Nós também temos, gente, glândulas sudoríparas, certo? Essas glândulas sudoríparas, elas servem para quê? Elas servem para controlar a temperatura do corpo desses animais, tá? Obviamente que nem todos os animais, os mamíferos, têm as glândulas sudoríparas por todo o corpo. Às vezes tem concentração em partes específicas do corpo, tá? Outra coisa interessante, gente, é que nós temos uma camada do quê, gente? De tecido adiposo. Esse tecido adiposo, nós, assim como as aves também, mas nós temos essa camada muito específica aqui na hipoderme, tá? Garantindo para nós também o controle de temperatura, tá? Alguns mamíferos na pele têm glândulas produtoras de substâncias que vão auxiliar no processo todo de odores, tá? Normalmente são essas glândulas sudoríparas aqui que elas exalam odores que vão fazer o que, gente? Vão fazer o macho identificar a fêmea do seu grupo, vão fazer a fêmea identificar os seus filhotes, os filhotes identificar suas mães, tá? E como o mamífero tem muito essa coisa do território, né, e etc., os mamíferos marcam muito território, machos marcam muito território, por conta do quê, gente? Por conta da urina. E, obviamente, também por conta do cheiro característico que esses animais exalam, tá? E cada um reconhece o outro da sua espécie. Existem outros bichos, como, por exemplo, as capivaras, né? Que elas têm uma glândula grandona aqui na testa e que elas esfregam essa glândula em toda a região onde elas
colocam como território para poder também fazer a questão do território, tá? Além dessas glândulas aqui, nós temos as glândulas mamárias, que são glândulas sudoríparas que foram adaptadas, né, para essa produção do leite, tá? Que é muito característico. Nós somos, assim, o único grupo de animais que tem essa possibilidade de produzir esse alimento para entregar para o filhote e manter esse filhote durante um bom tempo, tá bom? Beleza aqui? Aí nós temos as trocas gasosas. O que que acontece? Gente, um pulmãozinho clássico aqui, né? Então aqui eu tenho a traqueia. Essa traqueia, ela vai se dividir em brônquios, os brônquios em bronquíolos e os bronquíolos chegam até os alvéolos, tá? Esses alvéolos, gente, o pulmão é repleto desses alvéolos, tá? E esses alvéolos aumentam a superfície de possibilidade de trocas gasosas. Então, nós temos uma possibilidade infinitamente maior do que outros bichos dessas trocas gasosas. Então, todo pulmão, ele é repleto desses alvéolos para garantir essas trocas. Mas o que garante os movimentos respiratórios? O que eu desenhei em laranja aqui, tá? Esse aqui de baixo que é o diafragma, tá? E esses aqui do lado que são os músculos intercostais, certo? Esses músculos intercostais, gente, se movimentam, assim como o diafragma se movimenta e garante para nós, então, a expansão do tórax, a retirada do ar da atmosfera e depois a eliminação desse ar. Então, gente, diafragma só nós mamíferos que temos, tá bom? Vamos continuar aí, então. Seres, olhem só, vamos falar, né, continuando aí nas nossas adaptações, tá? Então, a circulação dos mamíferos, como que ela se dá? Se eu coloquei isso aqui destacado em amarelo, claro que é importante, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha nesse nosso coração de novo, né? Os mamíferos, assim como as aves, já têm o coração com as câmaras separadinhas, bonitinhas. Não existe em mamíferos a mistura do sangue oxigenado com o sangue sem oxigenação, tá? Isso garante para nós essa questão da endotermia, ou seja, né, de manter a temperatura do corpo constante por conta da produção de energia para que a gente possa manter, tá? E aí, claro que eu coloquei aqui do lado algumas coisas que para que nós possamos manter essa temperatura com esses artifícios aqui, que daqui a pouco eu falo, mas vamos dar uma olhadinha nisso daqui. O que eu tenho aqui em verde, gente? Ó, átrio direito e ventrículo direito. O que eu tenho aqui, gente? Nosso corpinho, tá? O que eu tenho aqui? Pulmão, né? O que eu tenho aqui também? O outro pulmão, certo? Bom, o que vai acontecer então? Vou fazer em laranjão para vocês poderem acompanhar. Aqui no corpo a gente vai produzir o sangue, né, com gás carbônico por conta de todo o nosso metabolismo, tudo bonitinho, tá? O sangue sai do corpo sem oxigênio com gás carbônico. E vai para onde, gente? Vai por uma veia, né? Lembra, gente? Todo vaso que chega ao coração é uma veia. Essa veia que chega ao coração, como é que ela se chama? Veia cava, tá? E nós temos duas, né? Nós temos a veia cava inferior, que vem do corpo lá embaixo, e veia cava superior, que vem da cabeça, tá? Bom, chegou o sangue aqui no átrio direito, sem oxigenação, ele vai para onde? Ventrículo direito, sem oxigenação. Qual é o destino desse sangue? Sair do ventrículo direito e ir para os pulmões. Tá legal, gente? Ele sai do ventrículo direito por uma o quê, gente? Por uma artéria chamada de artéria pulmonar. Certo? A artéria pulmonar sai do ventrículo direito e leva o sangue sem oxigenação para os pulmões. O que acontece aqui nos pulmões, gente? Acontece a hematopoiesia.
maltose, que é a troca gasosa, tá? Dos pulmões, saiu aqui dos pulmões, o que que vai acontecer? Esse sangue oxigenado tem que sair do pulmão e vir para onde, gente? Tem que vir para o... Quem que é esse daqui? Átrio esquerdo. E esse daqui, ventrículo esquerdo. Então, o sangue saiu dos pulmões, né, com oxigenação, entrou por uma artéria pulmonar, entrou aqui dentro do átrio esquerdo. Esse sangue bonitinho oxigenado do átrio esquerdo vem para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele sai por quem, gente? Por uma artéria aorta para o corpo. Artéria aorta, voltada para a esquerda, ele vai para onde, gente? Ele vai para o corpo. Entenderam? Então, ó, corpo, coração, coração, pulmão, pulmão, coração, coração, corpo, tá? Sai por uma artéria, e essa artéria que sai, quem é? Gente, a artéria aorta, mas ela é voltadinha para o lado esquerdo. Tranquilo? O que que acontece aqui, né? Por que que eu botei essa listinha aqui? Que na realidade todo o sangue com oxigenação produz mais energia, a gente tem gordura, aquela coisa era toda. E aí, como é que a gente faz para manter essa endotermia ou homeotermia? Primeiro, eu posso fazer o quê, gente? Variar a camada de ar que eu tenho entre os pelos e a pele, eriçando o pelo ou fazendo o pelo baixar. Já viram cães, né, que eles podem fazer isso, eles fazem isso também, né, aquele moicaninho que eles levantam assim, por conta também de atenção e tal, mas eles podem fazer isso também para a questão de manutenção de temperatura, tá? Se está muito calor ou se está muito frio. Contrair e dilatar vasos periféricos, que também vão possibilitar o quê, gente? Que eu tenha maior ou menor condição de mandar calor ou de reduzir o calor da minha pele. Depois, transpirar, ofegar, se lamber, né? Já viu o cachorro quando tá com muito calor, ele fica com a língua para fora, ofegando, né? Fazendo o quê, gente? Tentando eliminar aquele excesso de calor. Tremer, gente, quando você tá frio que você começa a tremer, a mesma coisa, para fazer a manutenção da temperatura do nosso corpo. Depois, encolher, né? Muitos bichos se encolhem, até a gente mesmo se encolhe, para fazer o quê, gente? Para manter o calor naquela condição do nosso corpo. Tudo bem? Gente, essas adaptações, elas são extremamente importantes para os mamíferos. Quanto à reprodução, por exemplo, reprodução, a gente já viu tudo de reprodução de mamífero lá nas nossas aulas de embriologia. Então, reprodução, gente, reprodução, fecundação interna, reprodução eu posso ter ou os monotremados, ou os placentários, ou os marsupiais, que a gente já discutiu sobre eles, tá? Excreção, gente, nós temos rins bonitinhos, esses rins vão cuidar do nosso processo todo de excreção, então a gente tem um par de rins, a gente tem bexiga urinária, tá? Os mamíferos não precisam fazer essa coisa de não ter a bexiga urinária para ser mais leve, aquela coiseira toda. Nem o mamífero que voa, que é o caso dos quirópteros, tá, gente? Mas nós temos bexiga urinária, nós temos duas aberturas, né? Então a gente tem a abertura se for fêmea, do canal da vagina, a abertura do ânus e a abertura da uretra, e se for macho, apenas a abertura da uretra e do ânus, tá? Tem dimorfismo sexual para mamíferos, né? Muito caracterizado aí o dimorfismo sexual para mamíferos no processo de reprodução, tá? Gente, mamífero é um grupo lindo, maravilhoso, mas a gente vai aprofundar muito mais, né, na fisiologia animal com esses outros grupos, porque mamífero a gente está falando de nós mesmos. Então, o que eu gostaria de deixar aí de informações importantes aí para o seu vestibular são essas dicas que a gente deu agora aqui nessa aula de mamíferos. Tudo bem? Então, um beijo no coração de vocês, eu espero que vocês tenham curtido essa aula e acompanhem as outras aí com a gente, tá bom? Tchau, tchau! A véia acaba. Acabou.